Bom dia, Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos, né? Vamos à leitura anual da Bíblia. Hoje nós estamos aqui terminando o livro de Êxodo, né? Faltam 4 capítulos. Nós vamos ler hoje o 37, o 38 e amanhã o 39 e o 40. E a palavra de Deus diz assim: A arca fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda, do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins as 2 extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-se-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura de largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus pés, aos 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os vasos que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal. O seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canais saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um lado de ouro puro fez, e todos os outros vasos. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Fez também o altar do holocausto, de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas, os seus 4 cantos. Do mesmo eram as suas pontas.
e cobriu-o de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões e as pás e as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura debaixo, até o meio dele, e fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, e fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas, 10 as suas bases, 10 os colchetes das colunas, e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mais dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Aleluia, Jesus.